Perdas Necessárias, por Judith Viorst. Editora Melhoramentos. Quarta parte. Amar, perder, abandonar, desistir. Abre aspas. Isto é o que a juventude deve entender. Mulheres, amor e viver. O ter, o não ter, gastar e dar, e o tempo melancólico de não saber. Isto é o que os velhos devem aprender. O ABC de morrer, o partir sem partir, o amar e deixar, e o insuportável saber e saber. Fecha aspas. E.B. White. Capítulo 16. Amor e luto. Abre aspas. Alguém já disse que haverá um fim? Um fim. Oh, um fim. Para amar e lamentar a perda. Fecha aspas. May Sarton. Abre aspas. Esta é a hora do chumbo. Lembrada, quando se sobrevive a ela, como pessoas congeladas lembram-se da neve. Primeiro, frio. Depois, letargia. Então, desistência. Fecha aspas. Emily Dixon. Somos indivíduos reprimidos pelo proibido e pelo impossível, que procuram se adaptar a seus relacionamentos extremamente imperfeitos. Vivemos de perder e abandonar, e de desistir. E mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor sofrimento, todos nós compreendemos que a perda é, sem dúvida, uma condição permanente da vida humana. Lamentar é o processo de adaptação às perdas de nossa vida. Pergunta Freud em Lamento e Melancolia, abre aspas. Então, em que consiste a lamentação pelo que perdemos? Fecha aspas. Ele responde que se trata de um processo interior difícil e lento, extremamente doloroso, em que desistimos passo a passo. Ele está se referindo, como farei aqui, à lamentação pela morte das pessoas que amamos. Mas podemos lamentar do mesmo modo o fim de um casamento, o fim de uma amizade especial, a perda do que fomos ou do que um dia esperamos ser. Pois, como vamos ver, há um fim para muitas das coisas que amamos. Mas pode haver também um fim para a lamentação. Como lamentamos e como ou se nossa lamentação vai terminar, depende do modo como sentimos essa perda. Depende da nossa idade e da idade de quem perdemos. Depende de o quanto estamos preparados para isso. Depende de como a pessoa sucumbiu à mortalidade. Depende das nossas forças interiores e do apoio externo. E, sem dúvida, depende da nossa história. Nossa história ao lado da pessoa que morreu e nossa história individual de amor e de perda. Entretanto,
Parece haver um padrão típico no luto normal do adulto, a despeito das idiosincrasias individuais. E aparentemente todos concordam em dizer que passamos por fases de mudança, fases sobrepostas na nossa lamentação, e que depois de mais ou menos um ano, às vezes menos, mas geralmente mais, completamos a parte principal do processo. Muitos podem achar difícil aceitar a ideia de fases na dor da perda e se revoltar. Como se uma Julia Child, especialista em livros e programas de televisão de receitas culinárias, da dor, estivesse tentando lhes dar uma receita detalhada para o sofrimento perfeito. Mas, se pudermos aceitar a ideia das fases não como algo pelo qual nós ou outras pessoas devemos passar, mas como algo que pode iluminar o que nós ou os outros passamos ou estamos passando, talvez seja possível compreender por que a dor passa a ser não um estado, mas um processo. E a primeira fase desse processo, tenha a perda sido antecipada ou não, é de choque, apatia e uma sensação de descrença. Isso não pode estar acontecendo. Não é possível. Talvez choremos e nos lamentemos em voz alta. Talvez fiquemos sentados em silêncio. Talvez períodos de dor se alternem com períodos de atônita incompreensão. O choque pode ser menor quando se vive muito tempo, com a iminência da morte da pessoa amada. O choque pode ser menor quando se vive muito tempo com a iminência da morte da pessoa amada. O choque pode ser menor, temos de admitir, do que o alívio. Mas o fato de que alguém que amamos não existe mais no tempo e no espaço não é ainda uma realidade. Está além do que podemos aceitar. Mark Twain, que perdeu a filha Suzy, nossa maravilha e nosso ídolo, de morte súbita, aos 24 anos, escreve na sua autobiografia sobre aquele estado inicial de descrença atônita. Abre aspas. É um dos mistérios da nossa natureza que um homem, estando completamente despreparado, possa receber um golpe como esse e continuar vivendo. Existe uma única explicação. A mente fica imobilizada com o choque e com dificuldade compreende o sentido das palavras. A capacidade de compreender o significado completo misericordiosamente nos abandona. A mente tem a vaga sensação de uma imensa perda. Isso é tudo. Serão necessários meses, talvez anos, para que a mente e a memória reúnam os detalhes e compreendam a verdadeira extensão da perda. Fecha aspas. Embora a morte esperada nos abale menos do que aquela para a qual não estamos preparados, embora, no caso de uma doença fatal, o maior choque nos atinja quando sabemos o diagnóstico da doença, e embora, algum tempo antes da morte da pessoa amada, façamos uma preparação de luto antecipado, no começo, é sempre difícil, a despeito de toda a preparação, assimilar a ideia de morte da pessoa amada. A morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração. E, geralmente, enquanto nosso intelecto reconhece a perda, o resto de nós continua tentando arduamente negar o fato. Um homem que acabava de perder a esposa, Ruth, foi encontrado lavando o chão de sua casa no dia do enterro da mulher. Parentes e amigos iam chegar e... "Se a casa estiver em desordem, Ruth me mata", disse ele. Quando Tina morreu,
O irmão mais novo, Andrew, perguntou: por que temos que dizer que ela está morta? Por que não fingimos que ela foi para a Califórnia? Quando foi informada da morte súbita de uma jovem muito querida, pelo pai desesperado, eu grotescamente respondi: está brincando. Às vezes, como na ilusão coletiva da família descrita abaixo, a negação da morte desafia os fatos clínicos. Abre aspas. Uma mulher idosa foi levada às pressas para o hospital com começo de derrame. Morreu depois de poucas horas, e o interno de plantão apressou-se a informar os filhos adultos que estavam ainda no hospital. A reação imediata foi de incredulidade, e foram todos ver a mãe. Depois de alguns minutos, saíram do quarto dizendo que ela não estava morta, e pediram a presença do médico da família. Só depois da confirmação do óbito por um segundo médico é que aceitaram a realidade óbvia. Fecha aspas. Alguma incredulidade e negação podem continuar muito depois do choque inicial. Na verdade, pode ser necessário todo o período de luto para que o impossível, a morte, seja aceito como uma realidade. Depois da primeira fase da dor, que é relativamente curta, passamos para uma fase mais longa, de intenso sofrimento psíquico. Choramos e nos lamentamos. Temos mudanças bruscas de temperamento e nos queixamos de desconfortos físicos. Passamos por fases de letargia, atividade exagerada, regressão a um estágio mais carente, ajude-me. A ansiedade pela separação e um desespero sem remédio. E raiva também. Anne, de 29 anos, lembra-se de sua revolta quando o marido e a filha foram mortos por um caminhão. Lembra-se de, abre aspas, como odiei o mundo. Como odiei aquele homem no caminhão, odiei todos os caminhões. Odiei Deus por fazer caminhões. Odiei todo mundo, inclusive John, o filho de 4 anos, porque eu tinha que continuar viva para ele. E se não fosse isso, poderia morrer também. Fecha aspas. Ficamos zangados com os médicos porque não foram capazes de salvar a pessoa que amamos. Com Deus por levá-la de nós. Como Jó, ou o homem no poema abaixo, nos revoltamos contra os que nos confortam. Que direito têm eles de dizer que o tempo cura tudo, que Deus é bom, que foi melhor assim, que vamos sobreviver? Abre aspas. Sua lógica, amigo, é perfeita. Sua moral, tristemente verdadeira. Mas desde que a terra se fechou sobre o caixão dela, é isso que eu ouço, não o que você diz. Console-me, se quiser. Posso suportar. É uma esmola bem intencionada de palavras. Mas nem todos os sermões, desde Adão, fazem a morte ser diferente da morte. Fecha aspas. Alguns afirmam que a raiva dos outros e também do morto é uma parte invariável do processo. Na verdade, grande parte da revolta que sentimos contra os que nos cercam é a raiva que temos, mas não queremos admitir, do morto. Entretanto, às vezes é expressa de modo direto.
Maldito seja! Maldito seja por fazer isso comigo! Lembra-se uma viúva de ter dito para a fotografia do marido morto: como essa mulher, amamos a pessoa morta. Sentimos falta dela, mas também sentimos raiva por nos ter abandonado. Sentimos raiva e ódio da pessoa morta, como uma criança odeia a mãe que vai embora. E como a criança, tememos que nossa raiva, nosso ódio, nossa maldade a tenham afastado de nós. Sentimos-nos culpados por nossos maus sentimentos e também pelo que fizemos e pelo que não fizemos. Sentimentos de culpa. Culpa irracional ou justificada são quase sempre parte do processo de dor pela perda sofrida. Pois a ambivalência que está presente no mais profundo amor existia também no nosso amor pela pessoa perdida quando ela era viva. Nós a víamos como menos perfeita e nosso amor era menos do que perfeito. Talvez, em algum momento, tenhamos até desejado sua morte. Mas agora que está morta, nos envergonhamos dos sentimentos negativos e começamos a nos censurar por nossa maldade. Eu deveria ter sido mais bondosa. Eu deveria ter sido mais compreensivo. Eu devia ser grato por tudo que tinha. Eu devia visitar minha mãe com maior frequência. Eu deveria ter ido à Flórida visitar meu pai. Ele sempre quis ter um cachorro. Eu nunca deixei. Agora é tarde demais. É claro que às vezes há motivo para sentirmos culpa pelo modo como tratamos a pessoa. Uma culpa adequada aos danos causados, por negligência. Mas mesmo quando a amamos bem, muito bem, podemos encontrar motivos para a autorrecriminação. Aqui está o depoimento de uma mãe que perdeu o filho de 17 anos. Abre aspas. Sinto falta dele agora. E sou atormentada pelas minhas deficiências, pelas vezes que falhei com ele. Acho que todos os pais têm uma sensação de fracasso, até mesmo de pecado, só pelo fato de continuarem a viver depois da morte de um filho. Não parece direito viver quando o filho está morto. Temos a sensação de que devíamos ter encontrado um meio de dar nossa vida pela dele. Tendo fracassado nisso, as faltas que cometemos durante sua breve vida parecem mais difíceis de ser suportadas e perdoadas. Eu queria ter amado mais meu filho Johnny quando ele estava vivo. É claro que amávamos muito. O Johnny sabia disso. Todos sabiam. Amar mais o Johnny. Qual o sentido disso? O que pode significar agora? Fecha aspas. Sentimos-nos culpados pelas muitas vezes que falhamos com a pessoa amada que agora está morta. Sentimos culpa por nossos sentimentos negativos também. E para nos defender da culpa ou avaliá-la, às vezes insistimos em dizer que a pessoa morta era perfeita. A idealização, minha mulher era uma santa, meu pai era mais sábio que Salomão. Permite que nossos pensamentos permaneçam puros e que o sentimento de culpa não nos domine. É também um meio de recompensar a pessoa morta, nos redimirmos de todo o mal que fizemos, que imaginamos ter feito a ela. A canonização e idealização dos mortos é frequentemente uma parte do processo de lamentação. No seu excelente livro A Anatomia do Sofrimento, a psiquiatra Beverly Raphael, falando sobre a idealização,
apresento o exemplo de Jack, um viúvo de 49 anos que descreve a falecida mulher, Mabel, com termos de evidente adulação. Diz ele: ela era a maior das mulheres, a melhor cozinheira, a melhor esposa do mundo. Ela fazia tudo para mim. A doutora Rafael observa, abre aspas, ele não podia dizer nada de negativo sobre ela e insistia em afirmar que a vida dos dois fora perfeita sob todos os aspectos. A intensidade dessa insistência era agressiva, como se ele estivesse desafiando alguém a provar o contrário. Só depois de uma exploração cuidadosa, revelou todo o seu ressentimento pelo cuidado excessivo da mulher e seu controle sobre sua vida, e o quanto ele tinha desejado se libertar disso tudo. A partir daí, conseguiu falar sobre ela de modo mais realista, mais descontraído, embora com tristeza, aceitando o bom e o mal. Fecha aspas. Raiva, culpa, idealização e tentativas de reparação parecem sugerir que, na realidade, sabemos que a pessoa está morta. Contudo, alternada e simultaneamente, a morte pode continuar a ser negada. John Bowlby, no seu livro Perda, descreve esse paradoxo. Abre aspas. De um lado está a crença de que a morte ocorreu com toda a dor e desespero que ela traz. Do outro está a negação da morte, acompanhada pela esperança de que tudo vai ficar bem e pela necessidade urgente de procurar e reaver a pessoa perdida. Fecha aspas. A criança, quando a mãe sai, nega sua ausência e vai procurar por ela, diz Bowlby. É nesse mesmo estado de espírito que nós, os adultos que ficaram e que sofreram a perda, procuramos nossos mortos. Essa procura pode se manifestar inconscientemente como uma atividade desordenada e inquieta, mas alguns procuram seus mortos conscientemente. Betty procura o marido indo repetidamente a todos os lugares que costumavam frequentar juntos. Jeffrey fica no closet entre as roupas da mulher, sentindo seu perfume. Anne, viúva do ator de cinema francês Gérard Philippe, descreve sua procura no cemitério. Abre aspas. Foi procurar você. Um louco encontro. Fiquei fora da realidade, incapaz de enfrentá-la. O túmulo estava lá. Eu podia tocar a terra que cobria você e, sem poder evitar, comecei a ter a certeza de que você chegaria um pouco mais tarde que de costume, de que logo iria senti-lo perto de mim. Não adiantaria dizer a mim mesma que você estava morto. Você não estava se aproximando. Não. Estava à minha espera no carro. Uma louca esperança. Que eu sabia ser louca, mas que tomou conta de mim. Sim, ele está esperando no carro. Uhum. E quando vi que o carro estava vazio, procurei me proteger, dando-me mais tempo. Ele está andando um pouco nas colinas. Fui para casa conversando com amigos, procurando por você na rua. Sem acreditar, é claro. Fecha aspas. Nessa procura, muitas vezes evocamos nossos mortos. Ouvimos seus passos na entrada, a chave na fechadura. Nós os vemos na rua e os seguimos ansiosamente por todo o quarteirão. Eles viram para trás e vemos o rosto de um estranho.
Alguns trazem seus mortos de volta por meio de alucinações. Muitos os trazem nos sonhos. Um pai sonha com o filho. Abre aspas. Certa noite sonhei que meu querido Moore estava vivo. E depois de envolvê-lo nos meus braços e sentir com certeza que ele estava vivo, começamos a conversar sobre o assunto e chegamos à conclusão de que o enterro em Abinger não tinha existido. Por um segundo, depois de acordar, fiquei alegre. E então ouvi o dobrar dos sinos que me acorda todas as manhãs. Moore está morto. Moore está morto. Fecha aspas. A mãe sonha com a filha. Abre aspas. Um sonho muito comum. Ela apenas está ali e não está morta. Fecha aspas. Uma mulher sonha com a irmã. Abre aspas. Ela sempre vem para mim, sabem? E nos divertimos bastante. Fecha aspas. Uma filha, Simone de Beauvoir, sonha com a mãe. Abre aspas. Ela era um misto de Sartre e minha mãe. E vivíamos felizes juntas. Então o sonho se transformava num pesadelo, porque eu estava vivendo. Porque eu estava vivendo novamente com minha mãe? Como tinha caído em seu poder outra vez? Assim, nosso antigo relacionamento vivia em mim como com seu duplo aspecto. Uma sujeição que eu amava e odiava. Fecha aspas. O filho sonha com o pai. Abre aspas. Eu o carreguei para o oceano. Ele estava morrendo. Morreu tranquilamente nos meus braços. Fecha aspas. O filho sonha com a mãe. A primeira vez que sonha com ela depois de sua morte. Abre aspas. Ela ria sadicamente porque eu não conseguia descer de um trem em movimento. Seus dentes estavam à mostra num riso realmente sádico. Acordei chocado, mas disse a mim mesmo que, no meio de todas as minhas lembranças maravilhosas, não devia esquecer esse aspecto de minha mãe. Fecha aspas. Alguns meses mais tarde, esse mesmo filho sonha outra vez com a mãe. Abre aspas. Eu estava andando sozinho, não sei onde. Na minha frente iam 3 mulheres com camisolas compridas. Uma delas voltou-se. Era minha mãe. E com a maior clareza ela disse: perdoe-me. Fecha aspas. A filha sonha com o pai. Abre aspas. Sonhei que ele estava fugindo e eu queria alcançá-lo. Foi terrível. Fecha aspas. Uma viúva sonha com o marido 1 mês após o suicídio dele. Abre aspas. Vejo 2 escadas em espiral, uma ao lado da outra. Estou subindo por uma e ele desce pela outra. Estendo a mão para tocá-lo, mas ele não me reconhece e continua descendo. Fecha aspas. E o escritor Edmund Wilson frequentemente sonha com sua falecida mulher, Margaret, cheio de saudade. Abre aspas. Sonho.
Lá estava ela, viva. Qual é o problema? Ela não devia existir mais. Mas lá estava. E o que podia impedir que vivêssemos juntos outra vez? Sonho. Num sonho escuro e cinzento, digo a ela como fui tolo pensando que nunca mais iria vê-la. Sonho. Eu estava indo para a cama com ela. Não havia nenhuma razão para não estarmos juntos. Sonho. Ela estava doente e não ia viver muito, deitada numa cama em algum lugar. Fomos ver uma médica e, quando estávamos conversando, ocorreu-me que ela poderia ficar boa e que, se eu conseguisse fazer com que ela acreditasse que eu a amava e queria que ficasse boa, o problema desapareceria. Fecha aspas. Nos sonhos e nas fantasias, na procura pelos nossos mortos, tentamos negar a realidade da perda, pois a morte de alguém que amamos faz reviver os temores infantis de abandono, a antiga angústia de nos sentirmos pequenos e abandonados. Evocando os mortos, podemos às vezes nos convencer de que ainda estão conosco, de que não estamos sem eles. Mas às vezes, como nessa história arrepiadora contada por um amigo sensato e de espírito prático, evocar os mortos pode nos convencer de que estão realmente mortos. 2 anos depois do suicídio da jovem esposa de Jordan, ele estava na cama com Mira, sua nova namorada. Essa mulher tinha sido amiga da falecida Arlene. Ele a considerava uma substituta de Arlene. Procurava fazer com que se parecesse com Arlene. Era uma mulher encantadora, mas com quem ele não pretendia se casar, simplesmente porque não era Arlene. Entretanto, naquela noite, na cama, quando ele acordou e olhou para Mira, que dormia ao seu lado, eu não vi Mira. Vi o cadáver de Arlene. Eu não conseguia trazê-la de volta. Não conseguia voltar para a realidade de Mira. Lá estava eu deitado, em pânico, com aquele cadáver. Finalmente ele se levantou e saiu do apartamento. Agora, casado com Mira e feliz, Jordan diz que a experiência foi aterradora, mas também libertadora. Permitiu que finalmente ele continuasse sua vida. Fez com que compreendesse que não podia ressuscitar a primeira mulher, que não podia substituir Arlene por outra Arlene. E ele diz: depois disso, consegui deixá-la morrer. Nessa fase de agudo sofrimento, alguns sofrem em silêncio, outros com palavras, pois não é nosso costume rasgar as roupas e arrancar os cabelos, mas cada um a seu modo, todos passam pelo terror e pelas lágrimas, a raiva e a culpa, a ansiedade e o desespero. E cada um a seu modo, depois de conseguir finalmente passar pelos confrontos com as perdas inaceitáveis, pode chegar ao fim do período de lamentação. Começando com o choque e passando pela fase de dor aguda, seguimos para o que se chama o final do luto. Embora algumas vezes choremos ainda, tenhamos ainda saudades, esse fim significa um grau importante de recuperação, aceitação e adaptação. Recuperamos a estabilidade, a energia, a esperança, a capacidade para ter prazer em investir na vida. Aceitamos, apesar dos sonhos e das fantasias, o fato de que os mortos não voltarão para nós nesta vida. Adaptamo-nos com enorme dificuldade às diferentes circunstâncias da vida, modificando,
para sobreviver, nosso comportamento, nossas expectativas, nossas autodefinições. O psicanalista George Pollock, que escreveu extenuamente sobre o assunto, chama o processo de lamentação uma das formas mais universais de adaptação e crescimento. Vencer esse período com sucesso, diz ele, é muito mais do que fazer o melhor possível numa má situação. Lamentar nossos mortos, diz ele, pode levar a mudanças criativas. Mas ele e seus colegas advertem que raramente o processo é direto e linear. O mesmo diz Linda Paston, no seu poema cheio de força que começa dizendo "Na noite em que te perdi", e acompanha a longa e árdua subida pelos estágios da dor até se aproximar do último estágio, quando então, abre aspas, "Agora vejo em que direção estou subindo. Aceitação", escrita em maiúsculas. Uma manchete especial, aceitação, a palavra iluminada. Continuo a difícil subida, acenando e gritando. Lá embaixo, minha vida espalha, como ondas na praia, todas as paisagens que conheci ou sonhei. Lá embaixo, um peixe salta. O pulso no teu pescoço. Aceitação. Finalmente a alcanço. Mas alguma coisa está errada. A dor é uma escada em espiral. Eu te perdi. Fecha aspas. Passar pelos estágios da dor, diz Paston, é como subir uma escada em espiral e como aprender a subir por ela depois de uma amputação. Nas suas palavras de dor depois da morte de sua querida esposa, C.S. Lewis usa imagem idêntica. Abre aspas. Quantas vezes? Será para sempre? Quantas vezes o imenso vazio vai me surpreender como uma novidade completa, fazendo-me dizer: nunca compreendi minha perda até este momento. A mesma perna é amputada vezes sem conta. A primeira entrada da faca na carne é sentida outra vez e outra vez. Fecha aspas. Mais adiante ele escreve, abre aspas, estamos sempre saindo de uma fase, mas ela volta, girando e girando. Tudo se repete. Estarei andando em círculos? Fecha aspas. Às vezes é a impressão que temos, e às vezes é o que estamos fazendo. Mesmo quando finalmente aceitamos, nos adaptamos e nos recuperamos, podemos sofrer reações de aniversário, chorar outra vez nossos mortos com saudade, tristeza, solidão e desespero no dia que marca seu nascimento ou sua morte, ou em outras ocasiões especiais. Mas apesar das recaídas, da sensação de que a dor está sempre se dobrando sobre si mesma, chega o fim do processo, como atesta essa descrição da filha que perdeu a mãe. Abre aspas.
Acordo durante a noite e digo a mim mesma que ela se foi. Minha mãe está morta. Nunca mais a verei. Como vou entender isso? Oh, mamãe. Não quero comer, nem falar, nem sair da cama. Nem quero ler, cozinhar, ouvir, tomar conta de meus filhos. Nada importa. Não quero me distrair desta dor. Não me importaria morrer também. Não me importaria nem um pouco. Acordo no meio da noite, todas as noites, e digo para mim mesma: minha mãe está morta. Lamentar a morte da pessoa amada é como se tomasse conta de nós. De certo modo, é como uma gravidez, mas a gravidez nos dá a sensação de estar fazendo alguma coisa, mesmo quando estamos inativas, ao passo que esta dor traz uma sensação de futilidade, de falta de sentido no meio da atividade. A morte dela é a única coisa que existe em minha mente. Minha vida cotidiana partiu-se e estou de quarentena do mundo. Não quero nada dele. Não tenho nada para dar. Quando as coisas ficam tão más, perdemos o mundo todo. O mundo e as pessoas que vivem nele. Tudo não passa de um grande logro, esta nossa vida. Vamos do zero para o zero. Para que amar se a pessoa amada vai ser roubada de nós? O resultado do amor é a dor. A vida é uma sentença de morte. É melhor não se entregar a nada. Tenho de começar do princípio e repetir: ela está morta. Como se só agora compreendesse. Eu sinto que estou me afogando, sendo devorada pela corrente selvagem, querendo segurar a mão dela para que me leve para a praia, sentindo tanta saudade. Certos dias olho para sua fotografia e a imagem me faz reviver, reforçando-a para mim. Em outros dias, olho para ela e as lágrimas me cegam. Outra vez abandonada. Esta efusão de sentimento, de autopiedade é... Chorar no ombro da mãe é um lamento ao vento, um soluço no meio do choro contra as ondas que batem invisíveis na praia. Um lamento, uma nênia. Você vem e você vai. Eu a tive e agora ela se foi. O que há de novo nisso? De que adianta? Estou começando a me recuperar. Já posso olhar para a fotografia dela sem aquele torniquete no pescoço, apertando a memória. Começo a vê-la em sua vida, e não somente a mim privada da sua vida. Pouco a pouco volto a entrar no mundo. Uma nova fase, novo corpo, nova voz. Os pássaros me consolam com seu voo, as árvores com seu crescimento, os cães com a marca morna que deixam no sofá. Pessoas desconhecidas apenas pelo fato de estarem em movimento.
É como a lenta convalescença de uma doença, uma convalescência do eu. Minha mãe estava em paz. Ela estava preparada. Uma mulher livre. Deixe-me partir, ela disse. Certo, mamãe. Eu a estou deixando partir. Fecha aspas. Em outra passagem, essa filha fala a respeito de ter suplantado a necessidade da presença física da mãe. Mas sinto-me repleta dela como nunca antes. Com suas próprias palavras, está descrevendo o processo que os psicanalistas chamam de internalização. Internalizando os mortos, tornando-os parte do nosso mundo interior, podemos finalmente completar o processo de lamentação. Devemos lembrar que, na infância, podíamos permitir que nossa mãe se fosse ou podíamos deixá-la, estabelecendo uma mãe permanente dentro de nós. Assim também internalizamos, tomamos em nós as pessoas que amamos e que perdemos para a morte. Escreve o psicanalista Carl Abraham, abre aspas. O objeto amado não se foi, pois agora eu o levo dentro de mim. Fecha aspas. E embora ele certamente exagere, o riso se foi, a promessa e as possibilidades se foram, a música, o pão e a cama compartilhados se foram, e a presença reconfortante de carne e osso, fonte de prazer, se foi. A verdade é que, fazendo da pessoa morta uma parte do nosso mundo interior, de certo modo, nunca mais a perdemos. Uma forma de internalização, já falei a respeito disso antes, é a identificação. Através da identificação, devolvemos e enriquecemos o nosso eu nascente. E por meio da identificação, podemos abrigar em nós aspectos daqueles que amamos e que estão agora mortos. Aspectos quase sempre abstratos, mas, em certos momentos, espantosamente concretos. A terapeuta Lili Pincus conta o caso de uma mulher que começou a fazer jardinagem depois da morte do irmão, que era apaixonado por essa atividade, e de outra mulher muito calada que adquiriu o gosto pela conversa espirituosa depois da morte do marido, que era um grande conversador. Além disso, podemos nos identificar com alguns aspectos menos louváveis. E as identificações podem ser patológicas também. Mas, tomando para nós a pessoa amada agora morta, fazendo com que seja uma parte do que pensamos, sentimos, amamos, queremos, fazemos, é possível, ao mesmo tempo, mantê-la conosco e deixá-la partir. Afirmam que a lamentação por uma pessoa amada pode terminar em identificações construtivas, mas o processo geralmente é irregular, pois quando morre uma pessoa que amamos, podemos enfrentar essa morte sem conseguir enfrentá-la, ou ficar presos no processo da lamentação. No processo prolongado ou crônico, não se passa da segunda fase. Ficamos atolados num estado de dor intensa e irremediável, agarrados sem alívio ao sofrimento, à raiva, à culpa, ao ódio por nós mesmos ou à depressão, incapazes de continuar a viver. É difícil determinar um prazo para se livrar da dor maior. Não 1 ano, mas 2 ou mais pode ser o normal para algumas pessoas. Mas chegará um momento em que voluntariamente nos desligamos do relacionamento perdido. O sofrimento pela perda é patológico,
quando não podemos e não queremos nos libertar dele. Beverly Rafael descreve uma versão do sofrimento crônico. Abre aspas. Há choro contínuo, preocupação com a pessoa perdida, um protesto cheio de revolta e a lembrança repetida do relacionamento perdido, quase sempre intensamente idealizada. A dor da perda não caminha para a conclusão natural, e é como se a pessoa tivesse tomado para si um papel novo e especial, o papel do eterno sofredor. Fecha aspas. Ela acrescenta que, com essa forma de sofrimento, é como se o morto continuasse vivendo através dessa mágoa. Os poetas compreenderam isso há muito tempo. Quando o rei Philip de Shakespeare censura Constance, você gosta tanto dessa dor quanto do nosso filho. Ela oferece a ele a explicação desesperada. Abre aspas. A dor ocupa o quarto do meu filho ausente. Deita na sua cama, caminha comigo. Adota seu rosto lindo, repete suas palavras, faz-me lembrar de todas suas partes graciosas. Enche suas roupas vazias com seu corpo. Então tenho razão para amar esta dor. Fecha aspas. Outra versão do sofrimento crônico é a chamada mumificação do morto, quando se guarda cada objeto que ele possuiu exatamente no lugar e do modo que ele guardava. A rainha Vitória, por exemplo, quando seu amado príncipe Albert morreu, mandava que as roupas dele e o aparelho de barba fossem preparados todos os dias, e todos os seus objetos foram mantidos exatamente como ele os mantinha quando vivo. Mas quer a dor crônica se expresse por meio de santuários ou por um sofrimento contínuo e lágrimas, a mensagem é a mesma. Isto não será curado com o tempo. Nunca vou me consolar. O sofrimento é também desordenado quando está ausente ou é adiado num esforço de evitar a dor da perda. E embora a ausência da lamentação possa, se e quando as barreiras são derrubadas, passar para o sentimento oposto, lamentação crônica, é possível evitar a dor, às vezes durante anos, às vezes pelo resto da vida. Lembrem-se de que estou falando sobre a perda de pessoas que amamos, não de pessoas a quem nada nos liga emocionalmente. Estou falando de perdas que nos dão bons motivos para lamentar. E se, ao invés de nos sentirmos arrasados, suportamos maravilhosamente, sem lágrimas e continuamos a vida como se nada de estranho tivesse acontecido, só estamos nos enganando, pensando que estamos suportando muito bem. Pois, na verdade, não podemos aceitar o fato. É possível, por exemplo, que temamos inconscientemente começar a chorar e jamais parar, ou ter um colapso nervoso, enlouquecer, ou que o peso da nossa dor sobrecarregue ou afaste as pessoas, ou que todas as nossas antigas perdas nos envolvam outra vez. Como saber se estamos afastando a dor e não apenas indiferentes à perda? Bowlby nos diz que há vários indícios. Podemos estar tensos ou irritadiços, ou impassíveis e formais, ou com uma alegria forçada, distantes, ou ser levados a beber demais. Podemos ter sintomas físicos, trocando a dor psíquica pela dor física, ou ter insônia e maus sonhos.
E podemos não tolerar qualquer conversa ou referência à pessoa morta. Os psicanalistas e Shakespeare dizem que não lamentar pode ser prejudicial à saúde e que a lamentação pela pessoa perdida é um meio de aliviar a dor. Abre aspas. Dê palavras ao sofrimento. A dor da perda não fala, murmura dentro do coração dolorido e faz partir-se. Fecha aspas. Mas quer o sofrimento se manifeste ou não, a morte pode ter efeitos prejudiciais de longo termo sobre a saúde mental e física dos que ficam, os quais, em muito maior número do que os que não perderam uma pessoa amada, morrem ou se matam. Ficam doentes, sofrem acidentes, fumam demais, bebem demais, tomam drogas, ou ficam sujeitos a depressões e vários outros distúrbios mentais. Uma mulher a quem a morte do marido fazia ver o futuro como um vazio sem cor, um enorme buraco negro, disse-me que havia resolvido conscientemente continuar, que eu ia viver. Ela acredita que depois de uma perda como a que sofreu, todos têm uma escolha entre morrer ou viver, e que viu uma amiga escolher o outro caminho. Enquanto alguns dos que resolvem não continuar podem acalentar a fantasia de uma reunião depois da morte, outros, como o pai de Hans Castorp, no livro de Mann, A Montanha Mágica, simplesmente parecem incapazes de continuar a viver. Abre aspas. O pai, Hermann Castorp, não conseguia entender sua perda. Fora muito ligado à mulher e, como não era muito forte, jamais se recuperou da dor de perdê-la. Seu espírito estava perturbado. Ele parecia ter se recolhido dentro de si mesmo. A mente confusa o fazia cometer erros no trabalho. E na primavera seguinte, quando estava inspecionando os armazéns, no pátio castigado pelo vento, apanhou uma inflamação nos pulmões. A febre foi demais para aquele coração abalado, e depois de 5 dias, apesar dos cuidados do Dr. Heidekind, ele morreu. Fecha aspas. Os estudos sobre o estresse quase sempre identificam a perda de um membro próximo da família como o fato mais estressante da vida cotidiana. É um estressante da vida que quase todos nós temos de enfrentar. Eis as estatísticas. Cerca de 8 milhões de americanos, todos os anos, têm uma morte na família. A cada ano há, portanto, um acréscimo de 800 mil viúvos e viúvas, e aproximadamente 400 mil filhos morrem por ano antes de chegar aos 25 anos. A perda pela morte é o principal estressante da vida, e todo estressante da vida, segundo centenas de estudos, aumenta o risco de doenças físicas e mentais. Mas nem todos que sofrem essas perdas são suscetíveis a essas perdas. A questão é: o que estabelece a diferença? O que aumenta a vulnerabilidade? Aqui estão algumas respostas do Instituto de Medicina que foram aprovadas de modo geral. As pessoas com história prévia de doença física ou mental correm maior risco, bem como aqueles que perdem a pessoa amada por suicídio. E a mulher ou o marido cujo relacionamento com o morto era especialmente ambivalente e de dependência. Aqueles que enfrentam a perda sem o apoio da sociedade geralmente sentem o trauma com maior intensidade. E os mais jovens sofrem mais que os idosos.
Os estudos revelam que uma das consequências frequentes de perdas na infância é o alto risco de doença mental na idade adulta. Este livro começa falando sobre o preço que pagamos pelas primeiras perdas e separações. Vimos que as primeiras perdas são como a morte. Vimos que nos primeiros anos de vida a pessoa pode interpretar a experiência de ser abandonada como resultado do fato de não ser boa nem digna de ser amada. Como reação, pode ter sentimentos de desamparo e ou culpa e ou completo terror e ou fúria. Pode também sentir uma tristeza insuportável. E pode não ter os recursos internos ou externos para resolver esses sentimentos. Assim, uma criança pode lamentar a morte de alguém, mas não tem capacidade de compreender a enormidade da perda. Pode não ser capaz de resolver completamente as perdas da infância durante a infância, ou desenvolver certas táticas para enfrentar a perda que são prejudiciais no momento e mais tarde. Numa família de adultos carinhosos, a criança geralmente encontra apoio e encorajamento para expressar toda uma gama de sentimentos, se lamentar até o fim. Mas, como notei acima e como vimos em detalhe no capítulo 1, as perdas da primeira infância podem permanecer conosco durante toda a vida. A escritora dinamarquesa Tove Ditlevsen, que perdeu os pais quando era muito jovem, oferece-nos esse retrato autobiográfico. Abre aspas. Quando você teve um dia uma grande alegria, ela dura para sempre, tremulando levemente na borda de todos os inseguros dias de nossa vida. Alivia os temores herdados, faz o sono mais profundo. O quarto era uma ilha de luz. Meu pai e minha mãe estavam pintados na parede da manhã. Estendiam um brilhante livro ilustrado para mim. Sorriam ao ver minha imensa alegria. Vi que eram jovens e felizes por estarem juntos. Vi pela primeira vez. Vi pela última vez. O mundo tornou-se eternamente dividido em um antes e um depois. Eu tinha 5 anos. Desde então, tudo mudou. Fecha aspas. Talvez tenha sido aquela grande alegria que permitiu a Tove escrever 32 livros de poesia e ficção, e memórias, histórias infantis e ensaios. Talvez a grande alegria tenha ajudado, mas não a salvou. Ela passou por 3 casamentos fracassados, viciou-se em drogas e em 1976 cometeu suicídio. Será que todos os que perdem os pais muito cedo são condenados ao desespero pelo resto da vida? A resposta é certamente não, embora muitos estudos provem que o risco é maior. Crianças de constituição forte resistirão à dor da perda. E mesmo as mais frágeis podem ser ajudadas por adultos em sua adaptação à perda, por meio de uma lamentação construtiva. Alguns analistas argumentam que nenhuma criança tem um ego bastante forte para vencer todo o processo da perda da pessoa amada. Bowlby e outros discordam enfaticamente, afirmando que tudo o que a criança precisa, embora essas condições eles concordem dificilmente sejam encontradas, é
Um bom relacionamento com a família antes da morte. Informação imediata e exata sobre a morte. E encorajamento para compartilhar da dor da família. Sem dúvida, essas condições podem fazer uma grande diferença. Mas não devemos esquecer que as crianças vivem tanto no mundo externo quanto no seu mundo mental. Nem todas as crianças bem-amadas, convidadas para compartilhar o luto da família, conseguem fazer o que deve ser feito para deixar partir o morto querido. E às vezes, isso só é feito na idade adulta. E mesmo assim, somente com ajuda profissional. Mas às vezes conseguem. Na cena descrita abaixo, a doutora Rafael sugere o tipo de resposta que pode ajudar a criança a lamentar a morte e chegar ao fim do processo. Abre aspas. Jéssica tinha 5 anos. Mostrou à mãe o desenho que havia feito. Havia nuvens negras, árvores escuras e grandes manchas vermelhas. Ora, ora, disse a mãe. Fale-me sobre esse desenho, Jé. Jéssica apontou para as manchas vermelhas. Isto é sangue, explicou ela, e estas são nuvens. Oh, disse a mãe. Veja, explicou Jéssica, as árvores estão muito tristes. As árvores são negras, estão tristes também. Por que estão tristes? Perguntou a mãe. Estão tristes porque o papai delas morreu, disse Jéssica, as lágrimas correndo lentamente no seu rosto. Tristes como nós desde que o papai morreu, disse a mãe, apertando-a contra o peito e chorando com ela. Fecha aspas. Uma perda na infância pode dificultar futuros encontros com a separação e a perda. Porém, mesmo aqueles a quem foram poupadas perdas importantes nos anos de crescimento podem jamais se consolar da morte de um filho. Pais de classe média que vivem neste mundo moderno e industrial esperam que os filhos sobrevivam a ele. A morte de um filho é como a morte fora de tempo, uma monstruosidade, um ultraje contra a ordem natural das coisas. Contudo, entre meus amigos da classe média, posso contar 11 crianças, 11, com idades entre 13 e 29 anos, que encontraram a morte em acidentes, suicídios, doenças. Como os pais choram essas mortes? Como chegam? Será que chegam ao fim da dor maior? Parece-me, pelo que tenho lido e pelas lágrimas que já vi derramadas por filhas e filhos mortos há muitos anos, que os pais, incluindo homens e mulheres que levam uma vida produtiva e cheia de amor, jamais deixam de chorar a morte dos filhos. Na verdade, apegar-se à dor pode parecer um ato de fidelidade ao morto, ao passo que ceder ao tempo pode parecer uma traição. Orgulho-me de mim, diz Vera, que perdeu a filha June, de 29 anos, 7 anos atrás. Quando consigo dizer o nome dela sem tremer. Mas acrescenta imediatamente. Fico horrorizada quando posso dizer o nome dela sem tremer. Nos meses decorridos entre o diagnóstico de câncer da filha e sua morte, Vera viveu num estado de realidade suspensa. Protegeu os 4 filhos mais novos, escondendo a verdade. Cuidou de June, que havia voltado para casa,
e tentou fazer o melhor possível por ela. E Vera representou a esperança e o otimismo. Jamais choraram juntas, ela e June, a não ser quando assistiram a uma peça pela televisão onde os atores diziam: "Eu vou morrer?" "Vai." "Não quero morrer." Depois da morte de June, Vera diz que se transformou numa morta-viva. Ela chorava quando estava sozinha, mas em público continuou a representar. "Eu sentia que minha dor era grande demais", explica ela. "Um veneno poderoso que podia matar a todos. E pensei que era minha obrigação mostrar aos meus filhos que é possível sobreviver a uma perda tão grande, para protegê-los do medo mortal de viver." Entretanto, quando o último filho de Vera saiu de casa, 5 anos e meio mais tarde, ela começou a sentir dores que pareciam uma doença cardíaca. "Eu estava muito deprimida, chorava o tempo todo." Ela procurou ajuda. Hoje diz que se sente melhor, mas ainda diminuída, embora ofereça aos amigos sabedoria, conforto, força e, sim, a alegria. Mas suas perdas são muito grandes, pois, segundo ela, não perdeu apenas June, a primogênita muito amada. Perdeu também o senso de si mesma, a definição central do seu eu, como protetora dos filhos. Abre aspas. "Eu imaginava que podia dar segurança aos meus filhos. Meu papel na vida era ser a grande protetora deles todos. A morte de June foi uma derrota para mim. Ensinou-me que eu era impotente. 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 Não podia salvar ninguém. Não podia dar segurança a ninguém." Fecha aspas. Vera chora a filha morta e chora também aquela parte dela mesma. O antropólogo Geoffrey Gorer, no seu livro pioneiro Morte, Dor e Lamentação, conclui que a mais profunda e duradoura de todas as dores é a do pai e da mãe pelo filho ou pela filha já crescidos. Mas o lamento pela perda de um filho ou das esperanças do que o filho seria pode começar em qualquer estágio do processo de paternidade e maternidade e às vezes precisa ser reconhecido e compreendido pelo mundo exterior, bem como por aqueles que sofreram a perda. Um aborto natural? Eles dizem que não foi nada, mas era meu bebê e era importante. Pode ser lamentado como uma perda. Um aborto provocado, por mais sensato e necessário que seja, tem de ser feito. Ainda assim será lamentado como uma perda. Uma criança que nasce morta, sem dúvida, deve ser lamentada como uma perda. Bem assim como a morte do bebê, que, ligado a tubos e máquinas, sobrevive apenas alguns dias ou semanas. Margaret tinha 22 anos quando perdeu seu bebê em parto prematuro. Ela viveu por algum tempo e morreu. E, abre aspas, então lá estava o quarto vazio em casa, e uma imensa onda de dor me envolveu. Eu fiquei tão triste, tão vazia. Pensei que jamais me sentiria completa. Fecha aspas. Com a morte de um filho que viveu no meio de uma família, que se tornou uma pessoa, grande ou pequena, conhecida, a perda lamentada não inclui somente as esperanças para o futuro, mas o passado compartilhado. A resposta a essas mortes tão fora de tempo
raiva, culpa, idealização, saudade, ambivalência, tristeza e desespero, diz Rafael, abre aspas, pode alterar para sempre o curso da vida dos pais e até mesmo o relacionamento que existe entre eles. Fecha aspas. Entre meus amigos, os pais das 11 crianças que morreram não representam monumentos de dor. Eles riem, fazem amor, planos, fazem o que deve ser feito. Sei que uma delas acredita que encontrará o filho em algum lugar do além. Mas a maioria deles, tenho a impressão, consegue sobreviver sem esse tipo de consolo. E a maioria deles, tenho a impressão, jamais conseguirá assimilar completamente sua perda. No dia em que sua falecida filha Sophie teria completado 36 anos, Sigmund Freud escreveu para um amigo, abre aspas, mesmo sabendo que depois dessa perda a fase aguda da dor vai passar, sabemos também que ficaremos para sempre inconsoláveis e nunca encontraremos uma substituta. Não importa o que venha preencher o vazio, mesmo que seja preenchido completamente, sempre será algo diferente. Fecha aspas. Para a criança é muito traumática a perda de um dos pais. Para os pais é muito traumática a perda de um filho. Mas a perda do marido ou da mulher é um compêndio de várias perdas diferentes. Pois na morte do marido ou da mulher, pode-se chorar o companheiro, o amante, o amigo íntimo, o protetor, o provedor ou o parceiro na criação dos filhos. Pode-se chorar o fato de não ser mais parte de um par. E nos casamentos vividos completamente em função do cônjuge, quando ele desaparece, pode-se chorar a perda terrível de um modo de vida. Algumas mulheres, cujo papel era cozinhar para o marido, tomar conta dele e estar com ele, podem lamentar a perda do objetivo de sua vida. E outras pessoas, cujo senso de individualidade foi criado em função da presença aprovadora do companheiro ou companheira, podem sentir que estão lamentando a perda do próprio eu. Abre aspas. Nossa sociedade está organizada de tal modo que muitas mulheres perdem a própria identidade quando perdem um marido. Fecha aspas. Escreve Lynn Kane em sua autobiografia dolorosamente franca, Viúva. Diz que, depois da morte do marido, abre aspas, sinto-me como uma concha espiralada atirada à praia pelo mar. Enfie um graveto no túnel espiralado. Vire para um lado e para outro e não encontrará nada lá dentro. Nenhum corpo. Nenhuma vida. Seja o que for que viveu ali, secou e morreu. Fecha aspas. Vicky, mulher de um ator que morreu no auge da carreira, levava uma vida maravilhosa como mulher do astro, sempre entre pessoas famosas e interessantes, viagens, festas, belas noites e, de repente, está passando as noites sozinha. Abre aspas. Eu gostava do que tinha. Não quero nada diferente. Quero aquilo que eu tinha. Fecha aspas. Ela me diz, completamente inconsolável, quase 18 meses depois da morte dele. Elaine tinha 45 anos quando o marido morreu e havia tratado ternamente dele durante vários anos. Sua existência era toda em função do marido. Quando ele morreu, Elaine sentiu, abre aspas, que sua vida não tinha mais nenhuma razão de ser, que não podia ter outro papel ou outra utilidade no mundo. Fecha aspas. Fern,
Com uma carreira e filhos crescidos que a amam e gostam de sua companhia, senti pouco prazer na vida depois da morte de Dan. Diz que só ele podia fazer com que se sentisse uma mulher de valor, desejável, que não pode amar a si mesma a não ser através de um homem. Está procurando esse homem freneticamente. Freneticamente. O fato de ser famosa, com uma identidade independente, autônoma, evita que a viúva seja atingida pela dor extrema? Não necessariamente. A atriz Helen Hayes, descrevendo os 2 anos depois da morte do marido, diz, abre aspas, eu estava tão louca quanto é possível estar sem estar trancada num hospital. Não tive nenhum minuto de normalidade durante aqueles 2 anos. Não era só dor. Eu estava completamente confusa, pirada. Fecha aspas. Mesmo as viúvas que não ficam piradas podem sentir uma dolorosa desorientação. Deus me promoveu para uma classe mais adiantada, disse uma mulher depois da morte do marido. As carteiras são ainda um tanto grandes para mim. A morte do cônjuge destrói uma unidade social, impõe novos papéis e obriga as pessoas a enfrentar uma solidão terrível. O futuro pode parecer sem valor, ao passo que o passado está sempre envolto num brilho rosado. Pode-se desejar ficar preso ao passado, mas, aos poucos, depois de sentir cada emoção terna e desagradável, é preciso lamentar a morte do companheiro ou companheira e terminar o luto. Embora esteja focalizando a morte de pessoas amadas, devo mencionar outra morte. Aqui se chama divórcio. Pois o fim de um casamento é uma perda, como a perda de um dos cônjuges. E geralmente é lamentado e sofrido de modo paralelo. Existem diferenças essenciais. O divórcio provoca mais raiva que a morte, e é naturalmente muito mais opcional. Mas o sofrimento, a saudade, a falta podem ter a mesma intensidade. A negação e o desespero são enormes, assim como o sentimento de culpa e autocensura. E a sensação de abandono pode ser até mais intensa. Ele não precisava me deixar, ele quis me deixar. O divórcio, tal como a viuvez, pode roubar ao que foi abandonado a sensação da própria individualidade. Vejam o que diz Monique. Abre aspas. Certa vez um homem perdeu a própria sombra. Não me lembro o que aconteceu com ele, mas sei que foi terrível. Quanto a mim, perdi minha imagem. Eu não olhava para ela com frequência, mas estava ali, no fundo de cena, exatamente como Maurice a havia desenhado para mim. Uma mulher sincera, genuína, autêntica, sem mesquinhez, sem fraqueza moral, mas ao mesmo tempo compreensiva, indulgente, sensível, capaz de sentir profundamente, muito interessada nas coisas e nas pessoas. E está escuro. Não consigo me ver mais. E o que os outros veem? Talvez uma coisa horrível. Fecha aspas. Monique é conhecida de todas nós. A mulher desiludida do conto de Simone de Beauvoir. Maurice é seu marido, que a abandona depois de 22 anos de casados. Perdendo o marido, Monique perde também
uma imagem vital de si mesma. O que sobra, como sugere a fotografia da capa do livro, é uma figura nua na posição fetal, encolhida no chão de um apartamento vazio. De acordo com estudos recentes, o preço do divórcio, tanto o preço físico quanto emocional, pode ser maior que aquele imposto pela morte de um dos cônjuges. Pode ser mais difícil também chegar ao fim do luto, pois o problema com o divórcio é que ambos estão vivos, embora o casamento não exista mais. E isso, como observa a psiquiatra Rafael, faz com que, abre aspas, a pessoa lamente a perda de alguém que não morreu. Fecha aspas. Tenho ouvido muitas mulheres dizer, e alguns homens também, que prefeririam ter ficado viúvas a se divorciar, pois a morte não lhes traria discussões constantes sobre propriedades e filhos, nem sentimentos de ciúme ou de fracasso. Nos dois casos, a perda do companheiro ou companheira com quem compartilhamos uma história abala as condições de nossa vida. Escreve Hemingway, abre aspas, o mundo derrota a todos, e depois muitos são fortes nos pontos mais frágeis. Fecha aspas. Alguns são, outros não. Algumas pessoas, quando perdem o companheiro ou companheira, podem sofrer um dano que se torna permanente. Alguns, como Hermann Castorp, podem não sobreviver. Alguns, como a viúva que escolheu não morrer, dirão: tenho muito o que fazer, estou feliz por estar viva, mas nada que eu fizer será tão bom como era com ele. Alguns, muito mais os viúvos que as viúvas, muito mais, casam-se novamente. Algumas viúvas conseguem seu primeiro emprego e aprendem novamente a sair com homens. E alguns, não sendo mais a metade de um todo num casamento complementar, adotarão as qualidades do companheiro morto, encontrando em si mesmos talentos e forças que haviam delegado ao companheiro ou companheira, e atônitos, e até talvez sentindo-se desleais, renascem para uma nova vida. A lista deve incluir a perda de um irmão ou irmã, um sofrimento, especialmente na infância, provavelmente combinado com triunfo e culpa. Triunfo por ter se livrado finalmente do rival. Culpa por ter desejado se livrar do rival. Dor pela perda do companheiro de brinquedos, de quarto. Dor de ter perdido e de ter ganho. Lembrança. Nossa família está fazendo uma viagem de navio. Minha irmã mais nova, Luz, desaparece. O navio é revistado. Nada de luz. Procuram novamente. Nem sinal de luz. Minha mãe, convencida de que a filha de 2 anos e meio se afogou, fica paralisada de dor. Mas eu, a grande rival de 4 anos e meio, perco-me num misto de emoções diferentes. Será que meus mais ardentes e malvados desejos se realizaram? Será que meu mais querido e mais terrível desejo se tornou realidade? Será que eu, graças aos terríveis poderes mágicos da minha mente, consegui finalmente me livrar da minha irmã? Ah, que horror! Quanta culpa! E quanta alegria! Entretanto, depois de algumas horas, minha irmã, que afinal não se afogara, foi encontrada. Minha mãe, livre de terror, desmaia. Eu também sinto um alívio enorme.
pois até então eu estava me considerando uma assassina. Sinto um grande alívio e um grande desapontamento. Mas agora somos as duas de meia idade e somos amigas muito queridas, minha irmã e eu. E agora ela está com câncer no seio, nos ossos e no pulmão. Examinando as fotografias da família, rimos e choramos juntas com as lembranças. E quero que ela faça toda a viagem comigo. Não quero que minha irmã caia do navio. Quando irmãos e irmãs crescem e saem de casa, descobrem que seu relacionamento é opcional. Alguns estabelecem elos fortes que duram até a idade adulta. Outros mantêm o mínimo de contato. Outros ainda, como eu, ao ficar adultos, libertam-se e veem os irmãos como pessoas que podem ser suas amigas. E com o passar do tempo e a morte dos pais, os irmãos são tudo o que resta da família. E começamos a vê-los como camaradas e como guardiões do passado. E quando eles morrem, nós lamentamos, como este poema lamenta a morte do irmão mais velho. Abre aspas. Quando soubemos o que a doença podia fazer, mentindo, como um conselho de homens decididos, nós todos juramos desempenhar nossas partes no ato final sob seu comando. O primeiro dia foi fácil. Você desistiu da mão esquerda e a direita ficou mais esperta. Um bobo para seu rei. Quando a pobre perna insensível começou a falhar, você arranjou um cajado para andar, usado antigamente aos domingos por nosso falecido pai. A cada mês o campo de batalha ficava mais magro. Quando você não podia mais engolir carne, cozinhamos e trituramos seu jantar. E dobramos o canudinho dos milkshakes. E quando você não podia mais falar, ainda podia escrever perguntas e respostas numa lousa mágica. Depois erguia a folha como roupa para secar ao vento. Tirei o espinho da memória da sua espinha, enquanto brincávamos de ser normais. Nós, que havíamos brincado no zoológico frio da infância. 3 meses antes de sua morte, eu o levei na cadeira de rodas pelas ruas de Palo Alto para captar a primavera nas suas trilhas coloridas. Você escreveu o nome de cada flor idiota que eu não conhecia. Yucca choveu, mimosa brilhou, a cavalinha pegou fogo, enquanto você lutava para manter sua grande cabeça na sua haste. Lilás, você escreveu, magnólia, lírio. E depois, oleandro, delfinium. Oh, homem de muitos eles, irmão, meu esperto fantasma residente, que eu nunca soletre essas palavras, rainúnculo, apócino novamente. Essas palavras coloridas e espalhafatosas outra vez, a não ser para dizê-las sob seu encanto. Fecha aspas.
As mortes que supostamente são mais aceitáveis são as dos nossos pais idosos. Mas quando eu disse a uma amiga cuja mãe tinha morrido com 89 anos, pelo menos ela teve uma chance de longa vida, minha amiga respondeu zangada: fico furiosa quando dizem que ela viveu bastante, como se por isso eu não devesse sentir sua morte. Porque estou muito triste e vou sentir muita falta dela. Meu amigo Jerome, que perdeu o pai depois de uma vida cheia e vigorosa aos 78 anos, em casa disse-me: há algum tempo eu vinha me preparando para a morte dele, mas quando finalmente chegou, eu não estava preparado. Mesmo sabendo que a morte do pai chegara no tempo certo, ainda não me conformo. Eu não estava preparado. Jerome, disse o Kadish. A prece judaica para os mortos, todas as manhãs e todas as noites, durante 11 meses. Abre aspas. Para reafirmar a crença do meu pai na divindade. Para mim era reconfortante, pois tinha um momento todos os dias para pensar no meu pai. Fecha aspas. Diz que ainda pensa muito nele e que, todos os anos, na festa da Páscoa, sinto muito sua falta. Às vezes é mais fácil suportar a morte quando se sabe que a pessoa teve uma morte calma, com aceitação, uma boa morte. Pois, embora se sinta sua falta, é mais doloroso vê-la lutar em vão contra a morte. Sentados ao lado dela, podemos dizer: não lute tanto, desista da luta. Vá docilmente. Abre aspas. Nasceram em você asas de dor, que tatalam em volta da cama, como uma gaivota ferida, pedindo água, pedindo chá, pedindo uvas, cujas peles você não pode penetrar. Lembra-se de quando me ensinou a nadar? Relaxe, você disse. O lago vai manter você na tona. Tenho vontade de dizer: desista, meu pai, que a morte o sustentará. Fecha aspas. Às vezes pode servir de consolo na morte do pai ou da mãe o fato de se ter tido oportunidade de dizer adeus, de expressar nosso amor e gratidão, terminar assuntos não terminados, conseguir uma espécie de reconciliação. Escreve Simone de Beauvoir sobre a morte da mãe. Abre aspas. Eu me afeiçoei muito àquela mulher agonizante. Enquanto conversávamos na semi-obscuridade, aliviei uma antiga infelicidade. Eu estava reencetando o diálogo interrompido na minha adolescência, que as diferenças e as semelhanças que haviam entre nós jamais permitiram que fosse recomeçado antes. E a antiga ternura que eu pensava estar morta para sempre viveu outra vez. Fecha aspas. Dizem que a morte dos pais durante a vida adulta pode servir de incentivo para o desenvolvimento, impulsionando os filhos para um crescimento completo, impondo uma nova maturidade àqueles que,
enquanto eram filhos de fulano ou de fulana, não podiam consegui-lo. Na verdade, muitos estudiosos da dor da perda de uma pessoa amada afirmam que em qualquer tipo de morte não existe perda que não possa levar a um ganho. E embora a maioria de nós preferisse de boa vontade desistir do ganho, se pudesse desistir da perda, a vida não oferece essa doce opção a ninguém. Quando nasceu seu primeiro filho, Aaron, o rabino Harold Kushner foi informado de que o menino sofria de uma doença rara que produzia o envelhecimento rápido da criança, que ele seria calvo, muito pequeno, teria as feições de um homem velho e que morreria na adolescência. Escrevendo sobre essa morte injusta e inaceitável, Kushner aborda outra vez o assunto das perdas. Abre aspas. Sou uma pessoa mais sensível, um melhor pastor, um conselheiro mais compreensivo por causa da vida e morte do Aaron, do que poderia jamais ser se ele não tivesse existido. E eu devolveria imediatamente tudo isso que ganhei se pudesse ter meu filho vivo outra vez. Se pudesse escolher, eu desistiria de todo o crescimento espiritual e profundeza de sentimento que ganhei através de nossa experiência para ser o que era há 15 anos. Um rabino comum, um conselheiro indiferente, ajudando alguns e incapaz de ajudar outros, e pai de um garoto feliz e inteligente. Mas não posso escolher. Fecha aspas. Assim, talvez a única escolha seja a do que fazer com nossos mortos. Morrer quando eles morrem. Continuar vivendo como incapacitado ou forjar, com a dor e a lembrança, novas adaptações. Através do nosso lamento, reconhecemos a dor, sentimos a dor, passamos por ela. Com nosso lamento, libertamos os mortos e os guardamos dentro de nós. Com nosso lamento, chegamos a aceitar as dificuldades que a perda pode criar. E então começamos a chegar ao fim do luto.